Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou dar continuidade à série de vídeos que a gente vem fazendo sobre planejamento estratégico, Balance Scorecard, mapeamento de processos e Business Intelligence. Nós já passamos aqui por essas diversas fases do planejamento estratégico, do Balance Scorecard, onde a gente faz o planejamento estratégico, define os objetivos estratégicos, as iniciativas, os indicadores, né? Essas iniciativas é o que a gente vai fazer, os indicadores, como que a gente vai medir o que a gente está fazendo, definição das fontes de dados, e no último vídeo eu falei sobre Business Intelligence e como ele pode auxiliar durante a análise e apresentação dos resultados para que nós tomemos decisões com acuracidade e, consequentemente, conquistamos aí os objetivos estratégicos. E hoje eu vou falar um pouco sobre DW, a armazém de dados, é onde a gente reserva, guarda os dados, trata os dados, facilitando aí a análise e, consequentemente, as decisões para atingimento dos objetivos estratégicos. Ok? Então vamos lá. O que é Data Warehouse? É um armazém de dados os quais podem ser analisados gerando conhecimento. O que a gente faz? A gente pega os dados ali, faz a análise, gera informação. Com essa informação a gente toma uma decisão e com essa decisão a gente gera conhecimento. E através do conhecimento vem a sabedoria. Ok? Então segue esse fluxo aí. Aqui eu coloquei tipo uma linha do tempo, onde a gente tem aqui, ó, período, o tipo, características, imagens e exemplos, ok? Então isso é em relação ao desenvolvimento e transformação do DW ao longo do tempo, do Data Warehouse ao longo do tempo. Então a gente tem aqui 700 a.C., na Mesopotâmia, atual Iraque. O tipo era em forma de biblioteca, a gente tem como exemplo a biblioteca de Nínive. E tinha um grande conjunto de dados. Também, aqui a biblioteca de Nínive também era conhecida como biblioteca de Ashurbanipal. Então, acho que se vocês procurarem é mais fácil a biblioteca de Ashurbanipal. Aqui a gente tem uma foto, né, de como era a biblioteca no interior. Ela era feita de... As escritas, os documentos eram feitos de placas de argila. Então a biblioteca de Nínive foi erguida por Ashurbanipal, com 25 mil placas de argila com assuntos variados, e foi destruída em 612 a.C. Outro exemplo aqui, também interessante, é a Biblioteca de Alexandria, né, que tinha mais de 700 mil papiros, com trabalhos importantes ali de Euclides, de Arquimedes, de Heron, né, que desenvolveu a primeira máquina a vapor no mundo, né, a Eulípila, isso no século I depois de Cristo. E também foi destruída. Bom, depois a gente parte aqui para a Idade Média, em Constantinopla, atual Istambul, na Turquia. Também em forma de biblioteca, a Biblioteca Imperial de Constantinopla. Também tinha um grande conjunto de dados. Aqui tem uma foto de como é que poderia ser, como é que era. E ela foi erguida por Constâncio em 361 a.C. E o interessante é que ela guardou por 1000 anos dados gregos e romanos, né? Os grandes clássicos da Grécia e de Roma, que são conhecidos atualmente, foram extraídos dessa biblioteca. Depois a gente vem... Ela guardou por 1000 anos durante a Dark Age, ali, o período de escuridão científica, né, que é conhecido. Idade Moderna. Eu coloquei aqui como 1990 a 2005. A gente tem os bancos de dados LTP, né, que são bancos de dados transacionais, né, aqueles que você emite. Imagina que você tem um banco de dados aí, onde você tem vários sistemas que emite nota, muda, altera a identidade do produto, de estoque, inclui produto, tira produto, romaneio de embarque. Cara, tem uma série de coisas, lançamentos financeiros contábeis. Então ele está fazendo muitas transações. É um conjunto de dados voláteis. Por quê? Porque ele entra dados a todo momento, né? E sai dados também através de não sai dados, né? Quando você faz uma exclusão, ele apenas muda a alteração do registro, né? Mas ele entra dados ali a todo momento. Então eu coloquei aqui como é que era feito aí a análise de dados. A gente tinha um RP, ou muitas vezes um RP, um sistema proprietário, e a gente pedia, faz uma view, né? Faz uma view para mim. E através dessas views a gente fazia análise, né? No caso do Oracle era snapshot também, demora, assim, tem um intervalo de tempo que ela atualiza, e a gente fazia essa análise.
E por que disso? Porque quando você faz direto no banco transacional, você trava o banco, né? Tinha um problema de capacidade, então criava-se essas views. O problema das views qual que era? O cara, vamos supor que na produção o cara alterava uma coluna, por exemplo, dá um alter table, e a view parava, e ela não te avisava que ela parava, mas ela parava, você consultava, ela não rodava, né? Até que em algumas situações colocava data de atualização, né? Com uma data de atualização num campo dentro da view, você colocava lá para você identificar se ela atualizou ou não. Mas, mas por muito tempo, né? Eu particularmente usei isso aqui muito, né? Eu usava o Oracle com as views e Discovery, o Oracle Discovery como ferramenta de OLAP, né? Que a gente fala, que é online para fazer as consultas aqui. Principalmente na área de produção, eu trabalhava com PCP, então eu tinha que fazer, por exemplo, eu fazia uma join, por exemplo, que é uma junção por exemplo, eu recebi um pedido, eu tenho lá uma ordem de embarque e eu tenho um container parado lá, eu precisava liberar aquele container para carregar. Então eu pegava aquela ordem de embarque, fazia uma join junto com a tabela de estoque de identidade, com o estoque que tinha. Os produtos que estavam dentro da ordem de embarque, ele também analisava dentro do estoque para ver se tinha aqueles produtos, se tinha eu ia lá e embarcava. Então basicamente era assim que funcionava. Tá? E os dados eles vinham de RP, MRP, são analisados através de views, snapshots, né, no Oracle, por exemplo. E usando ferramentas OLAP, pode ser o Discovery, eu usava o Excel também às vezes. Okay? Fazia uma rotina, uma instrução SQL dentro ali e chamava os dados. Bom, beleza, mas tinha esse problema aí de travar os dados, de performance, etc. Aí vem a Idade Moderna novamente, de 90 a 2005, a criação do banco de dados DW, né, que é um Data Warehouse, que é um conjunto de dados também, um conjunto de dados não voláteis, geralmente eram sumarizados, organizados, já tratados e etc. Sem redundância, com redundância, né? Aqui não tinha nada de redundância, eu vou mostrar uma hora como é que era, mas hoje a gente só vai dar essa pincelada. Então, aqui, nesse conjunto de dados voláteis, sumarizados, a gente tem várias fontes de dados. Então a gente tem aqui, vamos supor, o RP, os dados CRM, que às vezes é um dado separado, né, não é do mesmo conjunto. Tem um RP Oracle, por exemplo, CRM Salesforce e assim por diante. As redes sociais. E aí eu coloco isso tudo dentro de um processo que a gente chama de ETL, Extract, Transform, Load, onde basicamente faz uma limpeza dos dados e uma transformação desses dados, né? Por exemplo, vem uma coluna, no nome código produto, eu coloco o código do produto e a sumarização também. Joga isso tudo dentro do DW, já transformado, tudo organizadinho, com os nomes, com os labels, tudo bonitinho e fica disponível ali para análise de dados. A vantagem disso é que você tem dados já mais fáceis para ser analisados, não precisa ter muito conhecimento de TI, né? E a desvantagem por exemplo, na linha de produção, por exemplo, no meu caso, trabalhar com PCP, eu tinha que ter dados ali, os dados voláteis mesmo, acontecendo naquele momento, porque eu esperava uma caixa ser produzida para poder embarcar. Então, geralmente o DW demorava um dia para atualizar. Ele pegava os dados, extraía da madrugada para não atrapalhar a movimentação do banco e gerava aquele DW. Então, basicamente, ele era mais interessante para a alta administração, onde ele tinha um resultado já sumarizado para tomadas de decisões muito mais importantes, né? A decisão naquele momento ali de PCP, por exemplo, que ela influencia na decisão lá em cima, porque se a produtividade melhora o desempenho, ela era feita através desse modelo aqui, tá? Através da view mesmo. Então, o DW aqui ele tinha dados tratados, consolidados, né? Prontos para serem analisados, usando ferramentas como Excel, QlikView, SAP-BO, Tableau, típico Spotify, e vai embora, MicroStrategy, outras ferramentas, ok? Aí depois a gente vem o Big Data, 2006 2019 coloquei. Então, computação em nuvem, geralmente as bases de dados são grandes bases de dados na nuvem.
um grande conjunto de dados, e os dados aí sim é um grande conjunto, que é texto, voz, imagem, vídeo, tudo isso. Um exemplo disso, a Amazon, a AWS, a gente tem o Azure, Microsoft, a gente tem o Google, né, que é uma gigantesca base de dados. E a gente tem os processos, né, que é o Machine Learning e Deep Learning. No Machine Learning a gente tem, por exemplo, a entrada, vamos supor que entrou de dados aqui, ó, entrou um carro, ou uma imagem, ou características de um veículo, um campo chamado quantidade de rodas, outro chamado comprimento, outro chamado largura, peso, se tem motor, se não tem motor, vidro, etc. Algo que identifica, né, que pode ser um carro. Faz a análise de dados, a extração e a transformação aqui, a análise através do melhor método estatístico. Constrói, faz o modelo e retorna aí se é um carro ou não. No caso aqui, o Deep Learning é a diferença, porque ele tem um modelo que ele já faz a extração e já monta o modelo e faz a classificação por ele mesmo, né? Só que ele precisa de mais equipamento, infraestrutura, principalmente, né? Câmeras, radares, lidars, etc. Então eles necessitam ser reduzidos usando métodos Hadoop, MapReduce. Ele pode ser reduzido através de até análise estatística, PCA, por exemplo, ele faz redução da dimensão. Analisando usando ferramentas de Machine Learning como Python, R, TensorFlow, MATLAB, Keras e etc. Ok? Então a gente está no meio desse processo aqui, Big Data. Tá? Então as coisas estão acontecendo aqui. Bastante coisa pode mudar, bastante coisa pode surgir. Bom, então vamos lá. Um conjunto de estrutura... um conjunto de estrutura e modelos são utilizados atualmente, como é usado hoje. Então a gente tem vários, né? Falar, mas o DW morreu, o ETL fez isso, o Business Intelligence já era, hoje é Machine Learning, cara, tem uma série de coisas assim acontecendo ao mesmo tempo, e eu acredito que o conjunto desses modelos eles vão ser utilizados, até porque a gente tem uma curva ali. Se vocês olharem, vai ter uns vídeos de Deep Learning do MIT bem legal, onde a gente tem a curva do hype, né, que é onde as pessoas falam mais a respeito daquela tecnologia, e depois a gente tem o platô de produtividade lá na frente. Então, basicamente, o platô de produtividade ele demora um pouco a chegar, e a hora que terminou já de falar bastante daquela ferramenta lá, é a hora que ele começa a realmente utilizar com melhor desempenho. Então a gente tem aqui, ó, eu quis apresentar aqui o DW, como é que funciona. Então a gente tem dados CRM, né, tem dados do RP, tem dados de billing, tem dados de supply chain. Que no caso aqui, tudo vem do RP, poderia vir do RP. A gente tem a fase de transformação, ETL, que a gente vai falar no próximo vídeo. E a gente tem aqui o Data Warehouse, okay? Que é o grande armazém de dados. E dali saem os relatórios, as visualizações, Business Intelligence, os dashboards, etc. Um pouco mais atrás a gente fazia direto para cá. Ó. Vinha para cá, fazia uma view aqui e jogava para cá, certo? Para quem não viu lá naquela imagem estava pequenininha. Aí ao mesmo tempo a gente utiliza esse modelo aqui, que é os dados. A gente pega os dados, né, pode vir aqui. A gente pode fazer um ETL, uma transformação, jogar os dados aqui, ou a gente já pega direto e transforma ele aqui, ó, que essa ETL ela pode ser feita aqui, através do que? Como que a gente faz isso aqui? Isso aqui já é técnica de Machine Learning. Ou até estatística mesmo a gente pode fazer. Pega os dados e faz uma redução da dimensão, através de análise de componentes principais, por exemplo, extrai os componentes, pode jogar dentro da base de dados ou não. Ou a gente pode fazer os testes aqui, ó. É supervisionado? Eu jogo para regressão linear, random forest, SVM, regressão logística, que é o exemplo aqui, né? Por exemplo, eu vou fazer, eu coletei dados aqui, para ficar mais fácil, coletei dados de médicos, por exemplo. Então eu consigo entender, eu consigo transformar isso aqui, fazer um modelo preditivo, que olha, se o nível de açúcar, o nível de gordura e a dieta do paciente, por exemplo, ele pode... qual é a probabilidade dele ter diabetes no futuro, né?
através desse modelo que eu posso fazer essa análise. E através do não supervisionado, por exemplo, eu vou fazer uma análise exploratória, eu vou lá falar, olha, eu quero identificar qual é a diferença desse conjunto de dados aqui, quais são as variações. Por exemplo, eu coloco aqui banana, as características de banana, maçã, rodo esses modelos, PCA, MCA ou K-means, como análise exploratória, ele faz essa distinção aqui, ele plota esse mapa aqui, ok? Tudo isso eu posso usar o banco de dados, posso usar um data warehouse, eu posso colocar todos esses dados lá dentro e ir trazendo os dados, eu posso usar um banco de dados normal, isso vai depender do tipo de análise que eu vou fazer. A gente pode usar automático também, então aqui eu coloquei quase que o machine learning aqui. Ele faz o input de dados, faz a transformação, a interpretação, que pode ser através desse processo aqui, ó, da classificação. Eu vou pegar só o que for importante, rodo o algoritmo, processo e transformo isso aqui em classificação novamente. Ou aqui eu pego os dados, né, o que eu falei na última folhinha ali, Machine Learning e Deep Learning. Basicamente eles utilizam, aqui a gente utiliza métodos estatísticos, aqui também, mas a gente utiliza não, eu ia falar algoritmo genético, mas neurônios, ok? Eu ia falar neural networks, mas redes neurais, ok? Então tá, aqui ó, o exemplo, a gente pega um veículo, uma foto, faz a extração, faz a classificação e identifica se é um carro ou não. Aqui o próprio modelo já faz isso. Um exemplo, vamos colocar exemplo aqui. Eu pego um carro da Tesla ou da Waymo. Ele faz a diferença, depois eu vou falar a diferença da Tesla e o Waymo, mas eles pegam o carro, eles abstraem através de uma foto, de uma imagem. Essa imagem ela é processada, ele tem um que a gente chama de computer vision. Ele faz essa identificação dessa imagem, processa ela, faz a classificação, identifica se essa imagem é um pedestre, é uma bicicleta, é um carro e joga isso para o final. O final desses dados aqui para onde vem? Ele vem para um data warehouse. Tá? Faz essa classificação, então todo o processo de ETL, o negócio ele vem e sai daqui. Daqui ele vai lá, roda os modelos, depois ele sai daqui, roda esses modelos aqui, seja em Machine Learning ou Deep Learning, e volta novamente, só que aí ele volta pro carro aqui, por exemplo. Tem um carro aqui, ele volta pro veículo. Ele já aprendeu, agora ele vai saber identificar melhor se aquilo é uma bicicleta, um obstáculo, qual a probabilidade daquela bicicleta sair naquela faixa. Né? O Drago, que é o cientista da Waymo, ele fez uma apresentação ontem, bem legal. Na verdade o Lex Friedman do MIT ele jogou essa apresentação ali pra gente, foi bem bacana para entender um pouco melhor os experimentos. Então basicamente é assim que funciona, tá? Então não é o fim de um, o começo de outro. Eu acho que está na fase de transformação, bastante coisa está acontecendo e acho que o uso conjunto desses modelos, dessas técnicas aí pode auxiliar. Isso vai depender também do tamanho do projeto. Eu conheço empresas até hoje que utilizam o modelo de view. Né? E é ruim? Não, é excelente, é necessário. O mais importante, pessoal, que eu vou explicar no vídeo que eu vou fazer sobre Machine Learning, não é as técnicas, ferramentas, o mais importante é o objetivo. Qual é o objetivo estratégico? Qual que é a solução que eu quero encontrar? Isso aqui são modelos e métodos e ferramentas, são utensílios que eu vou utilizar para chegar àquele objetivo, tá? Então, basicamente é isso. Então é isso aí, espero ter ajudado, vou ficando por aqui. A gente vai se falando aí no próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre ETL, beleza? Um grande abraço e até lá.